Agora, minha gente, no Papo Reto, nós temos esse tema, racismo no esporte. Por isso, nós preparamos para você um VT super legal que vai dar uma introdução no assunto que o padre vai tratar com duas grandes pessoas maravilhosas aqui, ó. Veja aí. Recentemente, mais um caso de racismo no futebol chamou a atenção na mídia. Um torcedor, preso por imitar um macaco na arquibancada, foi solto após pagar fiança e pousou para foto ao lado de outro argentino com a frase "Aqui não houve nada", seguida de um emoji de um macaco. De forma recorrente, no futebol e em outros esportes, atletas são discriminados de forma racista por outros esportistas, dirigentes e pela torcida. Mesmo havendo a pressão da mídia e da sociedade, casos como esses acabam sendo frequentes, pois o esporte une pessoas de todas as raças. Apesar dos frequentes casos de racismo, a participação do negro no futebol e demais esportes é antiga. No Brasil, o esporte trazido pelos europeus foi apropriado por várias comunidades de afrodescendentes. Mesmo a contragosto dos racistas, os negros foram incorporados aos times e, mais tarde, à seleção brasileira. Em entrevista, o diretor do Observatório da Discriminação Racial no Futebol disse que, para ele, o momento político no Brasil e no resto do mundo é um fator que impulsiona o racismo e também que este ficou mais visível porque os jogadores estão chegando a um nível mais elevado de conscientização e começaram a denunciar os casos. De Muhammad Ali no boxe até Lewis Hamilton, que tem se manifestado na Fórmula 1, os atletas há anos têm contribuído com a luta antirracista. Acompanhe o nosso papo de hoje para discutirmos mais sobre o assunto. Muito bem, minha gente, por isso eu estou muito bem acompanhado aqui, eu, Padre Marcos, com duas personalidades aqui. O padre está falando sem exagero nenhum, não. Aqui é o meu lado direito, assim, bem pertinho do padre, eu tenho o prazer de ter aqui Maria Aparecida, mais conhecida como Cida, ela prefere chamar ela de Cida. Que ela é diretora em associação também, ex-jogadora de vôlei. Já jogou em vários lugares aí na Superliga, defendendo o time lá de São José dos Campos, né, Cida? Sim. E olha só, não só lá, ela jogou em vários times do Brasil, contra os times de tênis, clube. Na época em que o funk começou, né, estourar em São Paulo, ela já começou a ser... daqui a pouco ela vai começar a contar de como estourou o funk, o que ela sobressaindo, e aí o que começaram a chamar essa moça. Daqui a pouquinho. E mais um pouquinho ali do lado da Cida, eu tenho o prazer de ter aqui o nosso querido Bruno Ortiz, que é publicitário, também trabalha na área esportiva. Bruno, seja bem-vindo. Muito obrigado, uma boa tarde. A todos nós. Todos nós. Que bom. Amém. Bruno e minha querida Cida, estamos aqui mais uma vez falando de um assunto que nós gostaríamos que isso já tivesse sido ultrapassado há muitos anos, né? O racismo, de uma maneira geral, mas no futebol, nos esportes, vem crescendo e vem sempre chamando a atenção. Hoje em dia, com a gente está com a internet hoje no mundo inteiro, hoje é muito rápido se anotar, verificar, tirar uma situação onde as pessoas hoje se afetam, as pessoas acabam se entrando em confusões, é registrado na hora. Talvez há 40, 50 anos atrás existia tudo isso e sempre existiu, mas não era tão colocado à tona como hoje. Nós estamos vendo acontecer isso mais exatamente na Fórmula 1, como a gente viu, com esse grande piloto, Lewis Hamilton, né? Isso, correto. E também agora na Libertadores da América, no futebol, a gente vendo as torcidas aí, imitando macaco, fazendo gestos para com os jogadores afrodescendentes. Né? Então a gente vê que isso daí está se tornando algo assim, muito triste, cada vez mais. Então eu quero começar colocando uma pergunta aqui, começando por você, Bruno, você que é um publicitário. Esses casos de racismo no esporte têm afetado muito a publicidade também? Sim, tem afetado e a gente tem visto como as marcas, elas têm se preocupado também em
estarem junto das vozes, né? Quando a gente tem atletas como o Lewis Hamilton, outros jogadores da seleção, de outros clubes, e eles são impactados por essas questões raciais, que, na verdade, as torcidas acabam atuando dessa forma para desmoralizar, porque foi como a gente estava falando, quando uma pessoa negra tem um destaque, né? Ela, obviamente, já sofre uma questão racial. Então, e elas levantam bandeiras. A gente vê o Lewis Hamilton levantando muitas bandeiras e dando a importância em relação a tudo isso, né? O poder de voz do racismo que ele já sofreu como atleta e piloto, e ele é um grande destaque, 7 vezes campeão mundial, né? Empatado com o Schumacher. Então, as marcas começam a se antenar em relação a isso, entender e fazer com que os produtos, as formas como eles querem se comunicar, tenham essas pessoas presentes para mostrarem que eles estão ali com elas também nessa questão. A gente também percebe que hoje os homofóbicos hoje não têm mais essa liberdade de agir como eles agiam antigamente, não é, Cida? A gente está vendo hoje tantas pessoas hoje parar com essa questão do bullying, etc. e tal. E a gente vê algumas leis, algumas regras rígidas em relação a isso. Cida, e na questão do racismo no esporte, por exemplo, como a gente está vendo, que é uma coisa que agrada a todos nós, e a gente ainda vê isso, você percebe que realmente existe ainda uma tolerância nesse sentido do racismo ainda no esporte, você que foi uma atleta? Olha, eu falo por mim, sabe? Não é fácil. Você está no meio, você fala assim, gente, somos todos iguais. Naquela hora ali está jogando 6 contra 6, e um time tem 12, então são 24 atletas ali. Ninguém está ali falando, assim, degradando o branco contra o negro. Sim. Né? São pessoas jogando. Sim. Mas só que a torcida não vê isso. Eles não enxergam desse jeito. Eles estão ali para massacrar. E nos massacram. Só que tem gente que tira para o lado bom. Eu tirei para o lado bom, porque isso aconteceu comigo. Aquilo eu sabia que eu não podia deixar me abater por conta disso. Se eu me abater, toda a minha carreira, toda a minha situação vindo do extremo sul, da zona sul de São Paulo, mulher negra, pobre, ia acabar ali. Sim. Que eles iam conseguir me derrubar. Falei, não, isso não pode acontecer. Então, tem que ter tolerância. E você zero, foi né? vítima, eu coloquei uma deixa que quando você começou a estar sendo muito visível, a sua visibilidade estava grande como Sim. jogadora, como Sim. esportista. E ali foi uma época que o funk estava estourando. Eles começaram a te chamar de... Ali, isso eu tenho que falar desse episódio, que assim, são episódios que eu não esqueço e são clubes que eu falo, gente, eu não mereço entrar nesse clube mais. Eu tive que entrar porque tinha vários jogos da Superliga, então eu tinha que entrar. Isso acontecia no Minas Tênis Clubes, lá em Minas, né? E a gente estava bem no campeonato, a gente tinha ganhado do MRV, com jogadora de seleção brasileira, então o nosso time era a sensação. E eles começaram no momento a me chamar de lacraia, querendo, né? E só que para mim aquilo tava nem aí, não tava ligando para aquilo. Só como eles achavam que aquilo não tava me ofendendo, eu não tava me fazendo jogar mal, eles me chamavam de macaca. E eu escutei aquilo, eu falava, será que eles estão confundindo lacraia com macaca, isso, aquilo? E ali, continuei jogando, joguei bem, não vou falar que joguei mal, joguei bem, não deixei me bater por aquela situação, porque eu tinha outras pessoas que dependiam de mim por trás disso. Vocês têm, assim, um tipo de uma ajuda psicológica, profissionais que também estão atentos a essas possibilidades para dar uma acertada nisso com vocês? Olha, na época minha, não tinha. Sim. Não tinha. Era mais, né, conversa com o técnico, o preparador físico, que tem aquela comissão técnica que é muito grande. Força aí, cara, deixa pra lá. Deixa pra lá. Só que não tinha essa visibilidade, todo mundo chegar e falar assim, vou processar, vou fazer isso. Entendi. Não, a gente ficava mais na nossa e paciência. Ficava mais sozinho, é um mundo que vocês ficavam mais acuados sozinhos, Sim, né? Mas era isso mesmo. Acabou o jogo, a torcida veio falar comigo. A torcida veio falar comigo, pedir autógrafo, pedir camisa. Só que ali eu falei assim, eles não têm esse direito. Eu entrei no ônibus, fui embora e não falei com ninguém. Falei assim, não é justo. Eles me ofenderam. Por que eu tenho que ser boa com eles? Não. Eu podia ter sido simpática, falado. Falei assim, não vou.
Eu me retraí, fiquei no meu canto e ali não falei mais. E eu sempre falava, não preciso de voltar nesse clube. Porque eu tinha pegado raiva do clube. Mas o clube não tinha nada a ver, as atletas não tinham nada a ver. Sim. Mas a gente fica ressentido, né? Claro. Porque ali desrespeitaram você. Agora, assim, o Bruno, a gente sabe, nós todos sabemos, a gente viu isso nas escolas, a gente viu isso em algumas famílias nossas. O racismo é algo que a gente entende que tem uma predominância sobre a questão da dominância de alguns países sobre outros. O continente africano predomina muito os nossos irmãos afrodescendentes e ali eles foram cruelmente colonizados de uma maneira exploratória e eles foram levados para os países. Então eles foram vistos desde o momento que os viram como inferiores e a gente sabe tudo, a gente não precisa entrar em detalhes. Agora, essa questão que ela já foi um dia histórica e ela ainda tem consequências até hoje no mundo chamado da contemporaneidade que a gente está com a internet voando. A gente fala, poxa, um homem progrediu, mas a gente vê que não. Então, podemos dizer que um dos fatores para que isso também contribua, claro, as marcas estão tentando fazer por onde isso parar, punindo, etc. e tal, mas isso não pode ser também condensado na família. Por exemplo, os pais já tratar isso como algo importante, todos os pais, para os seus filhos, principalmente os pais também afrodescendentes, falando assim, filha, olha, o pai, tá vendo? O nosso tom de pele não prevalece numa sociedade que a gente está. Então, certamente eles vão zombar de você, vão brincar com o seu cabelo, vão brincar com o seu tom de pele, vai fazer uma analogia com um tipo de animal, isso é horrível. Mas como é que você tem que lidar, filha? Assim, assim, assim. Essa questão familiar, ela ainda é muito importante, Bruno? Muito, é muito importante porque assim, a gente entende, vamos trazer o caso da Libertadores aqui para dentro. Do futebol agora. Do futebol, a gente está indo, acredito que para o segundo mês de campeonato. A gente teve 7 casos de racismo nesse período atual, nesses últimos 2 meses que a gente teve, né? A gente vê os atletas brasileiros sofrendo racismo o tempo inteiro. E a gente vê que racismo está atrelado também, claro, é uma ignorância e está atrelado à educação. Da onde vieram as palavras racistas de torcidas sul-americanas, não vindo da torcida brasileira, né, dos times brasileiros. E então, assim, a gente ter um pilar de educação, seja dentro de casa ou fora de casa, é essencial para que a gente tenha conhecimento e entenda que todos somos iguais, independente se a gente está falando tanto como sociedade, como perante Deus, como qualquer coisa que a gente está praticando. Como a Cida falou, dentro da quadra, eram 6 contra 6, independente se eram negros, brancos, eles estavam participando de uma disputa esportiva. E, para desmoralizarem a Cida, como para desmoralizarem nossos atletas, utilizam da falta de educação e da ignorância, fazendo analogias com animais, ofendendo os atletas, exatamente para que o desempenho seja reduzido, né? E aí, de onde que vem essa parte? Com certeza, da educação e da orientação dos pais, né? Sim, o nosso diretor quer fazer uma pergunta também, vamos? Pode acoplar com todo esse nosso raciocínio. Então, dados, né, do IBGE dizem que mais de 50% da população brasileira é formada de negros. Só que, assim, desses mais de 50%, em torno de 75% são pobres. Vocês acham que essa é a razão para o maior preconceito? Então, a gente acaba, né, caindo naquela história que se você é rico, independente da sua raça e tudo mais, tudo fica perfeitinho. Aí se você é pobre, aí tudo se torna um motivo para crítica, para alguma coisa assim. Vocês acham que é mais ou menos por aí, infelizmente, ainda na sociedade atual? A gente está sempre lidando com preconceito, em todos os momentos. Então, seja por etnia, seja por tatuagem, por condição financeira. Então, sim, a gente todos sofrem com preconceito, não somente pela etnia, mas também pela classe social. Isso é exatamente na classe social que os jovens procuram ir para o esporte. E aí, quando conquistam e alcançam o esporte, voltam a sofrer os mesmos preconceitos e racismos, né?
Então, a gente, infelizmente, está ligado ainda não só à parte cultural e educacional, mas também do investimento relacionado, governamental em relação a tudo isso, né? Eu acho que, assim, o esporte nos inclui. Essa é a grande diferença. Se a gente não consegue, por exemplo, eu não consigo entrar num grande shopping Cidade Jardim. Mas, se eu estou no meio do voleibol com grandes pessoas do poder aquisitivo, eu entro onde eu quero. Eu entro onde eu quero. Então, fica mais fácil. Então, o esporte hoje nos acolhe e nos deixa iguais a todos. Porque é isso que acontece. A gente está no meio de gente, joga com gente rica, com gente milionária, está todos no mesmo barco ali e todos acolhem do mesmo jeito. Entendeu? E nos ajudam, vamos falar a verdade? Nos ajudam, sim. Quando a gente está no início de carreira, não tenho dinheiro para comprar um tênis ou não tenho dinheiro para comprar um perfume, isso aqui. As pessoas de condições maiores já me ajudaram. Me ajudaram muito com tudo isso. E eu agradeço de todo o coração. Mas aí você fica sofrendo com essa discriminação hoje, dói. Dói. Para quem está desse lado, para quem está dentro do problema, dói, porque você fala, gente, eu estou passando por isso e os meus filhos? É difícil. O padre, inclusive, a Cida tem um projeto para fazer essa ajuda, não é, Cida? Sim. Conta um pouquinho para a gente desse projeto, então, Cida, assim, que pode ajudar a gente, né, até o próprio Brasil, a olhar um pouquinho e a gente crescer com esse pensamento. Eu tenho uma associação chamada Piano, juntamente com o Padre Jean. Padre Jean. Isso, juntamente com o Padre Jean lá do Valo Velho. Nós, em meio todo esse tempo, aí eu conheci ele dos 12 anos de idade e nos perdemos, né? Ele no voleibol para um lado e voleibol do outro, e ele virou padre. E eu perdi mais ou menos o contato com ele, porque eu fui jogar e fui para fora do Brasil e fui viver minha vida. Depois nos encontramos e aí começamos a conversar na pandemia. E na pandemia nós fomos trabalhar. E todo mundo não trabalhou, por conta da pandemia nós fomos trabalhar. E montamos uma associação chamada Piano para voleibol. Só que isso tem uma repercussão muito grande, hoje não serve só de voleibol. Nós vamos inserir todos os esportes. Poxa. E pretendemos tirar as crianças do celular. Não da rua. Isso é espetacular. Porque da rua as crianças não estão mais. Eles estão no celular. Está no celular. Aí falou assim, padre, e hoje, a nossa associação hoje, tanto que nós passamos lá hoje, com parceria com a Secretaria de Esporte e Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, estão reformando o nosso espaço para deixar do jeito que a gente quer, para começarmos a dar aula e ter aula de tudo. E o povo já está vindo atrás da gente. Ai, vai ser o quê? Vocês vão nos ajudar. E eu penso nas mães. Mas aí as atividades, elas estão direcionadas o quê? O nome é Piano? Piano. É um nome italiano, né, que se chama Piano, se arriva lontano, porque é devagarinho a gente chega lá. E com o esporte de pequenininho, né? Então vai ser direcionado exatamente a várias modalidades de esportes. Isso. Devagarinho, piano. Piano, se arriva lontano. Que legal. Então, é o esporte. A gente quer tirar as crianças do celular, trazer a juventude para o nosso lado, né? Isso, olha, eu penso que... sabe aquela coisa assim que acertou na mosca hoje? Porque é um retrato que está preocupando muito os pais hoje. Sim. As crianças hoje enfincadas nos celulares. Eu falo isso pelos meus sobrinhos mesmo, que nos preocupa muito e a gente vê casos dolorosos que estão ocorrendo. Então, esse trabalho que a nossa querida Cida está fazendo. Tá vendo, gente? São pessoas que sofrem, né, racismo, bullying, etc. e tal, mas que dão a volta por cima. Nós temos aqui uma pessoa que é o Carlos Araújo, aqui de São Paulo. Ele faz uma pergunta. Bruno, a globalização ajuda ou atrapalha o fim do racismo? Olha, eu acho que ela expõe quem são as pessoas e identifica quem são. Olha. Essa que é o grande X, né? Porque a gente cruza a pessoa que está ali no estádio, no autódromo, sim, sendo racista, e aí ele ajuda a encontrar quem é essa pessoa nas redes sociais e as pessoas se manifestarem contra ela e exporem essa pessoa. Então, em termos de ajudar, ajuda a identificar. Atrapalha porque a gente tem que ficar voltando nesse assunto, mas é importante. Porque a gente gostaria de estar falando de outra coisa hoje. Falando do desempenho dela na carreira. Falando sobre o trabalho de publicidade em outros departamentos. Mas a gente está aqui reforçando esse assunto. Então ajuda nessa questão de
trazermos esse assunto à tona e a expor quem são as pessoas racistas hoje na internet e no mundo. Você também acha isso aí, Cida? Também acho, com certeza. Só de expor as pessoas que estão nos maltratando, porque é maltratar, porque eles nos maltratam. Sim. Então já ajuda bastante. Fala assim, gente, podia usar tudo isso pro bem, né? E eles insistem em usar pro mal. Pro mal. Eu sempre insisto em dizer, eu como um sacerdote, mas porque eu também tive uma família, onde meu pai, minha mãe sempre falou de respeitar todos os seres humanos. Sim. E aí eles pegavam, meu pai sempre foi muito firme nisso, minha mãe também, minha mãe está viva até hoje, está nos assistindo. Mas eu acredito muito que o caráter da pessoa, tudo isso vem muito da família. A família é tudo, na minha opinião. Sim. Eu sou também um formador de opiniões, como um sacerdote. Eu sei que eu tenho uma influência e eu creio em Deus, eu creio no ser humano. E quando eu falo no ser humano, ele independe da raça, do nível que ele tem econômico. Eu acredito no ser humano. Como Deus veio para salvar os seres humanos e não salvar os brancos, os de olhos azuis, os negros, não, o ser humano. Então, entender que isso daí tem a ver muito com critérios. Eu creio, sim, que o capitalismo, de uma certa maneira, o mundo financeiro, infelizmente, prioriza. Por exemplo, você vai assistir um filme hoje, você vai assistir uma novela, quem gosta de novela, eu não gosto de novela, mas eu respeito quem gosta. Um programa de televisão tem muito essa coisa. Tem 1,90 m, é bonitão, é bonitona, olhos verdes, cabelo não sei o quê. Pra gente colocar, hoje ainda tem já, mas assim, deixa eu ver aqui esse afrodescendente, olha que lindo, olha que linda. Olha quem vai ser o protagonista da novela, do filme, quem é? Você vê, esses caras aí, Denzel Washington, aquele outro lá, o Morgan Freeman, aquele que faleceu agora há pouco tempo, que foi um representante aí. Esses caras, para se destacar no mundo hoje, que é o mundo nosso hoje, esses caras tiveram que enfrentar um monte de coisa. Mas eles foram protagonistas, né? Então, entender que teria que mudar essa concepção desde pequeno, né? Desde o começo. Qual é a modelo hoje? A modelo pode ser uma afrodescendente, pode ser uma japonesa, pode ser sei lá, como é que fala aquele? Um branco. Não sei se é assim que fala, né? É um ser humano. O que é o bonito? O que é o bonito hoje? Depende. Bonito vai do caráter, mas fisicamente, pô, tem tanta gente linda, não se resume só em olhos azuis. Quem é branquinho, quem tem o cabelo longo. Não, entendeu? Então, assim, eu acho que essas concepções, não é, Bruno? Você que trabalha muito com publicidade e sabe que prioriza, quem nós vamos colocar para vender esse carro aí? Que carrão! Põe uma Guacida para dirigir, põe ela para dirigir, põe uma outra moça, claro, a não ser que ela não queira. Depende, o quê? A gente vê cada vez mais, a gente tem, né? Não é tão recente assim, mas a gente vê marcas de roupas colocando pessoas negras com maior frequência nas suas propagandas. Sim. A gente vê pessoas que chamam de gordinhas, acima do peso, obesas, fazendo propagandas. Sim. A gente vê até mesmo, se eu não me engano, a Chanel fez campanha com isso, né? Com pessoas que estão fora dos padrões que foram impostos pela sociedade, né? Sim. Então, a gente tem que sempre estar prestando atenção que o mundo está mudando. E o mundo mudar é bom, porque a gente está fugindo desses parâmetros impostos que a gente sempre teve, né? Antes era bonito, a gente vê uma propaganda de cigarro no carro de Fórmula 1. Hoje em dia, hoje em dia a gente não tem mais isso, né? É verdade. A gente tinha o time de pilotos Marlboro na época, né? Hoje em dia a gente não tem mais isso, né? As coisas mudaram, entenderam que são coisas, né, não podemos associar negativamente, né, produtos lícitos e ilícitos a algumas marcas. E isso também traz para dentro das questões raciais, com certeza. Interessante, né? Temos muito... eu vou deixar uma perguntinha aqui já para você, Cida. A questão do vôlei, né? As torcidas, no geral, deveriam ser penalizadas ou o time? É um assunto que eu gostaria de que você pudesse colocar para a gente. Acho que é legal isso. Sim. Acho que é legal. Então, por exemplo, eu sou palmeirense, eu torço pro Palmeiras.
Dá pra responder? Por exemplo, eu gosto do Palmeiras, eu sou palmeirense. Também. Eu sou doente. Você também é? Sou. Ainda bem que seu pai sabe direitinho as coisas. Que time você Olha, torce? eu sou corintiana roxa. Aí, tá vendo? Aí vai falar que eu tô pegando no pé dela. Essa área aí, faltou aquele lado do papai, da mamãe, explicar coisinha pra você, fia. Explicou certinho. Bom, mas aí eu penso assim, você quer uma maneira de penalizar? Eu gosto do Palmeiras. Não queria que o Palmeiras perdesse a oportunidade de ser 3 vezes campeão consecutivo na Libertadores. Mas eu sou a favor. Se alguém do meu time, ou alguma coisa assim, alguém lá da torcida, começa a usar de um racismo, eu sou a favor de penalizar o time todo. Para falar o quê? Pô, mas nós gastamos milhões. Paciência. Enquanto não mudar esse tipo de comportamento no ser humano, tá fora da Libertadores. Para deixar todo mundo revoltado. Ou seja, é aquilo que você falou. O mundo está mudando. Tem que colocar algo forte. Não tem esse negócio de penalizar só a torcida. A torcida já vem, torcida única, torcida... Não, o time não joga mais para falar, por culpa de vocês, imitar macaco e me falar que é negão, negona. Acabou, eu sou dessa opinião, não sei você. Parece É minha opinião, minha. Parece que nós estávamos conversando ontem. Ontem eu estava conversando isso com meu marido. Que enquanto não penalizar a equipe por 2, 3 anos, não vou jogar nada, não vai ter jeito. Porque a torcida, eles não... Tanto fez como tanto faz. Se você penalizar o time, fala assim, não, essa equipe vai ficar suspensa 2, 3 anos de qualquer campeonato. E os Aí a coisa vai empresários vão melhorar. ficar doidos, né? Vão, Os a caras coisa- que estão empresariando esse time, Sim. o que nós vamos fazer? É uma questão de mudar um comportamento humano. É isso mesmo. É muito mais. Eu sei que o dinheiro nesse mundo é o que vale. Ser humano não vale nada. Ser humano é que nem fosse um parasita. Mas se tivesse uma regra de verdade, você está investindo quanto? 180 milhões nesse time. Beleza. 2 anos que ele não vai participar da Libertadores. Então vou sair fora. Então sai. Por causa do quê? Por causa dessas atitudes. Precisa ser. Eu acho que precisa urgentemente isso acontecer. Eu não sei se o Bruno é a favor, porque o Bruno já é da publicidade, né, Bruno? Não, eu acho que tem que ser assim mesmo, porque se você não puxa pela rédea, as pessoas continuam. A própria Conmebol, ela tem um código de ética, né? No artigo 17 bonito que eles chamam lá deles, que existe uma suspensão de até 5 partidas ou mínimos 2 meses para o clube. Mas fica entre linhas. É o quê? É a torcida que vai ficar suspensa? Porque a última multa mais grave que algum time tomou foi do Olímpia, do Paraguai. Sim. $30 mil, equivalente a 150 mil reais. O que é isso? Não é nada. Mudou o quê? Mudou nada. Nada. Mudou nada. Eu acho que mudaria se penalizasse o time por um bom tempo. As pessoas entraram ali, não gostou de ver aquela pessoa afrodescendente fazer, ele engolir seco. Engolir seco. Exatamente. E acabar com esses negócios.